Aí, pessoal, agora a gente já pode ver o terceiro caso, que é a fatoração utilizando produtos notáveis. Por exemplo, se eu pego x ao quadrado menos 16, não tem fator comum. Mas só de ter esse menos aqui, eu já posso lembrar daquele caso a mais b, que multiplica a menos b, que vai dar a elevado ao quadrado menos b elevado ao quadrado. Então, o que eu faço para encontrar e fazer a fatoração corretamente? Eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai dar x. Eu extraio a raiz quadrada de 16, que é a mesma coisa que 4. Então, o x ao quadrado menos 16 é a mesma coisa que x mais 4, que multiplica x menos 4. Então, se vocês observarem aqui, ó, quando eu tenho alguma coisa ao quadrado menos outra ao quadrado, aqui dentro vai aparecer o AB e o AB, tá vendo? Só que com sinais aqui trocados. A ordem como a gente escreve esses sinais aí não faz diferença, tá? Na letra B, a gente vai fatorar y ao quadrado menos 9. Então, olha, eu observo que não tem fator comum e existe o negativo. Então, eu já posso pensar que essa fatoração vai ser mais alguma coisa aqui e aqui menos alguma coisa, tá? Aí, o que eu faço? Vou lá, extraio a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y, e extraio a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, a fatoração dessa expressão algébrica vai ser y mais 3, que multiplica y menos 3. Não tenho confiança, não estou acreditando. Faz esse produto aqui para ver se volta no que foi dado, tá? No exemplo da letra C, a gente vai fatorar x ao cubo menos 25x. Observem que o x é um fator comum. Então, o que eu faço? Eu vou reescrever isso aqui colocando x vezes x ao cubo dividido por x. Posso manter a base, subtrair os expoentes e o resultado, então, vai ser x ao quadrado. Por quê? Porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, tá? Menos. Por quanto que eu tenho que multiplicar esse x para dar 25x? Aqui só pode ser 25. Ou, se vocês preferirem, vocês podem pegar menos 25x, dividir por x, vai dar para simplificar, o resultado menos 25, beleza? Aí, quando a gente pensa assim, o resultado, então, dessa fatoração vai ser x vezes x ao quadrado menos 25? Não. Porque como eu tenho esse negativo aqui, isso aqui sugere aquele produto notável, que é a multiplicação da soma de dois termos pela diferença desses dois termos. Então, eu posso escrever isso aqui melhor um pouquinho. Eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, extraio a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, fazendo a fatoração de forma correta, vai ser x vezes. Quem é x ao quadrado menos 25? É x mais 5, que multiplica x menos 5. Agora sim ela está fatorada de forma correta. Então, agora a gente vai fatorar a expressão 4x ao quadrado menos 3. Observem que ela não tem fator comum, mas tem o negativo, que já sugere que eu possa fazer a multiplicação. Alguma coisa mais alguma coisa, que multiplica alguma coisa menos alguma coisa. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou extrair a raiz quadrada de 4x ao quadrado, aí eu extraio a raiz de 4, que é 2, vezes a raiz de x ao quadrado, que é x. E vou extrair a raiz quadrada de 3, só que 3 é um número irracional, então fica a raiz de 3 mesmo, gente, não tem problema. Logo, fazendo a fatoração, a gente vai ter 2x mais raiz de 3, que multiplica 2x menos raiz de 3. Pode aparecer fração, pode aparecer radical, não tem problema, tá? E lembrem-se sempre que na dúvida vocês podem fazer as multiplicações e ver se volta na expressão algébrica que foi dada, beleza? Agora, gente, dá uma olhadinha nessa letra E. Eu tenho expressão algébrica x ao quadrado mais 8x mais 16. Não existe um fator comum entre todos. Se eu fizer o fator comum desses dois primeiros, não vai dar para fazer nada com o terceiro. Não cai no caso do agrupamento, tá? Voltando aqui, quando a gente tem a fatoração por agrupamento, necessariamente a gente vai ter 4 termos. Aí, desses 4, a gente pode tentar fazer esse agrupamento. Não caímos no caso da letra D, né? Porque eram só 2 termos e um deles é negativo. Mas isso aqui tá parecendo um produto notável, sim. Aquele produto notável a mais b elevado ao quadrado, que é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo.
Isso que tá aqui tá parecendo com o que foi dado, olha só. Então, como que a gente faz a volta? Notem que aqui é A ao quadrado, mas dentro do parênteses vem A. Por quê? Porque eu pego aqui, pessoal, e extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Beleza. Aí, esse b ao quadrado aqui, dentro do parênteses aparece b, tá vendo? Então, o que eu faço com esse termo que está aparecendo aqui? Eu vou extrair a raiz quadrada dele também. 4. Então, eu estou supondo, gente, que isso aqui é x, não sei o sinal, aqui é 4 ao quadrado. A questão do sinal, de onde ela vem? Do termo do meio. Se esse termo do meio é mais, aqui dentro é mais. Se ele é menos, dentro do parênteses é menos também. Nesse caso aqui, a gente tem um mais, então aqui seria mais. Não confiem. Primeiro, a gente precisa conferir se de fato esse 8x é o termo do meio desse produto notável x mais 4 ao quadrado. Então, o que a gente faz? A gente faz esse teste aqui do 2AB, ou seja, eu faço o teste duas vezes o primeiro, que eu tô chamando de x, vezes o segundo, que eu tô chamando de 4. Aí, quando eu faço esse produto, dá 8x. Opa, confere com o que tá aqui, ó. Então, tá ok. De fato, a fatoração dessa expressão algébrica vai ser x mais 4 elevado ao quadrado, tá vendo? A gente não pode deixar de fazer esse teste, tá? Por que eu tô comentando isso? Porque, por exemplo, se eu tivesse dado para vocês x ao quadrado mais 1x mais 16. Aí você extrai a raiz quadrada desse aqui, vai ser x. Extrai a raiz quadrada desse, que vai ser 4. Eleva ao quadrado. Nunca que esses dois produtos notáveis são iguais, porque x não é a mesma coisa que 8x, tá? Então, a gente sempre tem que fazer esse teste com o termo do meio. No caso do próximo exemplo, eu quero fatorar y ao quadrado menos 2y mais 1. Parece que é o produto notável com negativo aqui elevado ao quadrado, né? Então, para isso, eu vou extrair a raiz quadrada de y ao quadrado, que é y. Vou extrair a raiz de 1, que é a mesma coisa que 1. Então, eu estou supondo que os termos aqui dentro sejam y menos 1. Só que eu tenho que fazer aquele teste de duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, quando eu faço duas vezes o primeiro, que é y, vezes o segundo, que é 1, esse resultado vai ser 2y. Confere com o que está aqui? Confere. Então, a fatoração foi feita de forma correta. Pessoal, no caso da letra G, a gente vai fatorar x ao quadrado mais 6xy mais 9y ao quadrado. Não tem problema aparecer mais de uma variável não, tá? Que é o que caracteriza a expressão algébrica, né? São essas variáveis que aparecem aí. Muito bem, parece ser um produto notável, que é alguma coisa mais alguma coisa elevado ao quadrado. Eu sei que é mais por conta desse sinal aqui. Então, vamos lá, por onde que a gente começa? Eu extraio a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x. Então, eu já estou imaginando que esse primeiro termo seja x. Extraio a raiz quadrada de 9y ao quadrado. Aí, você tem que extrair a raiz tanto do 9 quanto do y ao quadrado. Então, vai ser 3y. Ótimo. Agora, a gente faz o teste com o termo central, que vai sair do produto de duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo, que é 3y. Então, quando você faz esse produto, o resultado vai ser 6xy. Voltou no termo que a gente tinha antes. Então, essa fatoração está certinha. Agora, nesse exemplo, a gente vai verificar a fatoração desse trinômio que está aqui, tá? Trinômio porque ele tem três termos. Parece ser um produto notável, né? O termo do meio é positivo, parece ser alguma coisa assim, ó. Vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo, que vai ser 4x. Vou extrair a raiz quadrada do segundo termo, que é y ao quadrado, né? Então, a raiz vai ser y. Então, eu estou supondo que é um produto notável 4x mais y ao quadrado. Aí, eu vou fazer aquele teste com o termo do meio. Então, fazendo o teste, duas vezes o primeiro, que é 4x, vezes o segundo, que é y, o resultado vai ser 8xy. Gente, tá diferente. Se está diferente, quer dizer que esse não é
um trinômio perfeito. Quer dizer que se eu faço 4x mais y ao quadrado, eu não consigo voltar nesse 16x ao quadrado e tal. Então, essa fatoração está incorreta. Aí, existem outras formas de fatorar que a gente já vai ver, tá? Bom, e o último exemplo para a gente fechar esse tipo de fatoração, nós vamos fatorar a expressão x ao quadrado mais 10x mais 16. Parece ser um produto notável, né, com a soma aqui de dois termos elevado ao quadrado. Aí, eu vou extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Raiz de x ao quadrado é a mesma coisa que x. Vou extrair a raiz quadrada de 16, que é 4. Parece que tá tudo bem, né? X mais 4 ao quadrado. Só que quando eu faço o teste do termo do meio, que é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, o resultado dá 8x. E tá diferente do que tá aqui. Isso quer dizer que essa não é a forma também correta de fatorar. Então, por isso, meninos, que a gente tem sempre que fazer o teste com esse termo que tá no meio, tá? Mas não quer dizer que esse trinômio aqui não tenha uma forma de fatorar, não, tá? A gente já vai ver agora. O quarto caso aí de fatoração, pessoal, que é a fatoração do tipo x ao quadrado mais sx mais p. Esse s representa a soma de dois números e p representa o produto desses mesmos dois números. Vamos para um exemplo. Vou colocar a letra A aqui, que eu vou aproveitar o último exemplo do terceiro caso, que é a expressão x ao quadrado mais 10x mais 16. Primeira coisa que vocês podem fazer é testar se vai dar para fazer por produto notável, que é o que a gente fez logo acima. Eu percebi que o termo do meio deu diferente, né? Então, o produto notável não tinha funcionado. Então, um dos caminhos é fazer por soma e produto. Mas a condição, gente, é que o número que está multiplicando x ao quadrado aqui, ele tem que ser igual a 1. Isso aqui é muito legal. Olha só. Sx. S é o número que multiplica o x. Então, nesse caso, eu estou dizendo que a soma é igual a 10. E P é o termo independente, então P vai ser esse mais 16 que aparece aqui. Então, o produto é 16. Basicamente, o que eu estou procurando? Estou procurando dois números que somados dê 10 e multiplicados dê 16. Se vocês conseguirem matar isso daí logo de cabeça, ótimo. Se não conseguirem, a gente começa sempre analisando do produto, com números inteiros. Se eu multiplicar 1 por 16, dá 16. Se eu multiplicar 2 por 8, também dá 16. Se eu multiplicar 4 por 4, também dá 16. Observe que eu estou começando do 1, gente, porque às vezes tem alguns números que são vários produtos, né? Se não tiver uma organização, às vezes a gente deixa alguma coisa para trás. Então, são esses aí. Agora, olha como que é fácil, pessoal. Desses pares 1, 16, 2, 8, 4, 4, qual deles aí vai gerar uma soma igual a 10? Só pode ser o 2 e o 8. Então, eu venho aqui e confiro. 2 mais 8 é igual a 10? Sim. 2 vezes 8 é igual a 16? Sim. Então, os números que eu estou procurando são 2 e 8. Aí, olha como que é simples a fatoração. Eu tenho x ao quadrado mais 10x mais 16. De forma fatorada, a gente vai ter x mais 2, que multiplica x mais 8. Simples assim. Isso aqui ajuda muito na resolução de equação de segundo grau, para quem tem uma certa preguiça de usar Bhaskara, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Se vocês não acreditaram que é isso, vamos fazer a prova? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 8, mais 8x. 2 vezes x, mais 2x. E 2 vezes 8, mais 16. Eu vou juntar os termos semelhantes. X ao quadrado só tem ele. 8x mais 2x dá mais 10x, mais 16. Olha lá que legal, gente. Voltou na expressão que a gente tinha antes, tá? Eu gosto muito desse método porque a gente usa raciocínio lógico, não precisa decorar absolutamente nada. Agora, no próximo exemplo, eu tenho a expressão algébrica y ao quadrado mais 12y mais 20. E aí, a gente já vai direto tentar fazer soma e produto, tá? Que é muito legal. Bom, qual é a soma? A soma, o valor dela tem que ser 12, porque é o número que multiplica a variável. E o produto é o termo independente, então o produto vai ser 20. Aí, a gente começa a análise do produto. 1 vezes 20 dá 20. 2 vezes 10
3 não tem, né? Não vai dar inteiro, porque 20 não é divisível por 3. 4 vezes 5. Aí eu começaria 5 vezes 4, mas o par já tá aqui. 10 vezes 2, mas o par já tá aqui. Então, é importante vocês pegarem os pares. Agora, qual desses pares aqui, se eu somar, o resultado vai dar 12? O único que tem essa possibilidade é o 2 com 10. 2 mais 10 é igual a 12. Tira a prova sempre, tá? Soma os números, dá 12. Multiplica os números, dá 20. Então, eu tô falando dos números 2 e 10. Logo, como que vai ficar a fatoração de y ao quadrado mais 12y mais 20? Vai ficar, eu vou abrir parênteses, vou colocar a variável, que nesse caso é y, e os números que eu encontrei. Y mais 2, que multiplica y mais 10. Acabou, só isso daqui. Alguns podem estar pensando assim, como que a gente vai saber se vai testar soma e produto ou se vai testar produto notável? Eu quero mostrar para vocês que até a fatoração por produto notável pode ser feita com soma e produto, quer ver? Vamos pegar uma aqui que deu certo. Por exemplo, essa aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16. Agora, a gente vai fatorar usando esse método. Então, por esse método, o que que eu faço? Eu vou escrever quanto que é a soma, nesse caso a soma é 8, e o produto é 16. Então, tá aqui os números que nos interessam, né? Muito bem. O que que eu multiplico e dá 16? Pode ser 1 vezes 16, 2 vezes 8 e 4 vezes 4. Só que a soma, pessoal, tem que ser 8. Então, o único parzinho que dá essa possibilidade da soma ser 8 é se eu pegar o 4 e o 4. Por quê? 4 mais 4 é igual a 8, tira a prova. Se eu estou dizendo que os números são 4 e 4, se você somar dá 8 e se você multiplicar dá 16. Então, a fatoração de x ao quadrado mais 8x mais 16 é a mesma coisa que x mais 4, que multiplica por x mais 4. Ou simplesmente x mais 4 ao quadrado. Olha lá. Olha aqui, pessoal. Mesmo resultado, tá vendo? Tem algumas fatorações que requerem um pouco mais de raciocínio lógico, tá? Vamos pegar essa daqui. Eu vou fatorar x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, menos 5 é a soma e 6 é o produto. Eu começo sempre do produto. Então, quais números que eu multiplico e o resultado é 6? 1 vezes 6, 2 vezes 3. Porque qualquer coisa agora vai repetir os pares, né? Só que agora eu tenho que ter uma soma igual a menos 5. Aí vocês podem pensar assim, poderia ser o número 1 com o menos 6? Poderia. Poderia ser o menos 2 com o menos 3? Poderia também. Aí, gente, o que que acontece? Para você certificar se é 1 mais menos 6, você volta aqui, ó, e troca o sinal do 6, tá? Eu tô pensando que os números são 1 e menos 6. Aí, a gente tem que fazer o teste. Se eu somar, dá menos 5, ok. Só que se eu multiplicar, o resultado é menos 6, então ele não serve, porque o produto tem que ser 6. Agora eu vou fazer o teste com menos 2 e menos 3. Aí eu venho aqui, ó, e eu escrevo com o sinal certinho. Menos 2 vezes menos 3. Quanto que é menos 2 vezes menos 3? 6 positivo. Então, agora eu tô pensando nos números menos 2 e menos 3. Faz a prova, real. Se eu somar menos 5, ok. Se eu multiplicar menos 2 por menos 3, 6, ok também. Então, às vezes, gente, vai acontecer da gente ter números negativos, tá? Por isso que vocês têm que ter um pouquinho mais de cuidado. Então, o que que nós temos? Se os números são menos 2 e menos 3, a fatoração vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6, é a mesma coisa que x menos 2, então tem que obedecer sempre ao sinal, que multiplica x menos 3. Pode parecer difícil no começo, mas quando você pega a prática, esse método aqui, ele é maravilhoso e ele vai ajudar muito vocês aí nas áreas de exatas aí, tá? Das disciplinas do curso.
Agora eu vou colocar uma que é muito parecida com aquela. Só vou mudar um sinal. Então, olha só, gente, primeiro a gente fez x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora eu vou fatorar x ao quadrado menos 5x menos 6. Então, você vai lá com calma, escreve que a soma é igual a menos 5 e que o produto é igual a menos 6, porque ele é esse número aqui, certo? Aí você começa do produto, não preocupa com o sinal agora não. 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. Só que a soma tem que ser menos 5. Então, para a soma ser menos 5, eu poderia ter 1 mais menos 6. Aí eu venho aqui e coloco menos. Ou eu poderia ter menos 2 mais menos 3. Aí eu venho aqui e coloco menos também. Faz esses produtos. O primeiro produto aqui vai dar menos 6. Fechou com o que a gente tem. O segundo produto aqui vai dar 6, então não pode ser esse. Logo, a gente está pensando nos números 1 e menos 6. Faz a prova real. Se você somar esses números, dá menos 5? Dá. Se você multiplicar esses números, dá menos 6? Dá. Então, x ao quadrado menos 5x menos 6 de forma fatorada vai ser x mais 1 que multiplica x menos 6. Isso aqui é muito legal, gente. O negócio todo é praticar, tá? Vou pegar outra que a gente fez para o produto notável para a gente poder testar. Por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 16. Vamos testar usando a soma e o produto. Para usar soma e produto, tem que estar escrito nessa forma, ó. X ao quadrado mais S de soma, né? Vezes x mais P de produto. E aí, eu já vou observar aqui de imediato, essa expressão não está completinha, ela não está com essa cara. Quem que está faltando? Está faltando esse termo aqui que multiplica o x. Se está faltando o termo que multiplica o x, é porque com certeza é 0 vezes x, tá? Então, aqui nós temos que a soma de dois números vai ser 0 e que o produto desses números vai ser menos 16. Não se preocupem com o sinal neste momento. O que eu multiplico e tenho 16? 1 vezes 16, 2 vezes 8, 4 vezes 4. Agora, eu tenho que pensar em um desses pares aqui, na possibilidade de somar e o resultado dá zero. Não tem como eu somar 1 e 16, por mais que eu troque o sinal, e o resultado dá zero. O 2 e o 8 também não, mas o 4 e o 4 é possível sim, se um deles estiver negativo, não importa se é o primeiro ou se é o segundo termo, vamos colocar aqui que seja esse. Então, eu vou fazer o teste aqui. Menos 4 mais 4. De fato, dá zero? Dá. Quando você faz o produto menos 4 vezes 4, o resultado dá menos 16, então fecha com o sinal que está aqui em cima, eu concluo que os números, então, são menos 4 e 4. E aí, essa fatoração, então, vai ser x ao quadrado menos 16 é igual a x menos 4, que multiplica x mais 4, igualzinho a gente tinha determinado anteriormente. Então, gente, soma e produto é muito legal, porque dá para a gente resolver aqueles produtos notáveis lá, utilizando essa ideia de soma e produto, mas não é obrigatório. Aí fica a critério de vocês, tá? No mais, meninos, vamos praticar bastante. Eu vou disponibilizar uma lista somente a respeito desse assunto e um pouquinho mais à frente vocês já vão entender por que é importante saber isso daqui, tá? Dentro do cálculo, onde que isso daqui vai entrar. Eu já adianto para vocês que dentro de limite não dá para a gente resolver nada se a gente não souber fatoração, tá bom? Qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima aula.